Vamos lá, então, senhores, questão de número 3. É uma questãozinha aí da Escola de Especialista de Aeronáutica, do ano de 2018. E ele fala o seguinte: o valor da pressão registrada na superfície de um lago é de 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, o que corresponde a 1 atm. Um mergulhador se encontra nesse lago a uma profundidade na qual ele constata, uma pressão de 3 atm. Sabendo que a densidade da água do lago vale 1 grama por centímetro cúbico e o módulo da aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo quadrado, a qual profundidade em metros em relação à superfície esse mergulhador se encontra. Então vamos lá. A situação que a gente tem é essa daqui. Você tem um mergulhador dentro de um lago e ele está numa profundidade H aqui, tá legal? Que é justamente o que ele quer saber, qual é a profundidade que o mergulhador se encontra. Pressão atmosférica 1 vezes 10 a quinta pascal, newton por metro quadrado, que ele já informou no enunciado. Isso significa que se eu tenho 1 vezes 10 a quinta pascal aqui na superfície, que é atmosférica, e ele fala para mim que lá no fundo ele tem 3 atm, eu vou relembrar novamente que eu tenho a pressão desse cara vai ser a atmosférica mais a pressão que esse líquido, que essa água, exerce nesse mergulhador. Ou seja, eu fico pressão atmosférica mais ρgh, que é a pressão dessa coluna de água em cima dele. Tá legal? Isso vai ficar, então, a pressão que ele está submetida é 3 atm, ou seja, 3 vezes 10 a quinta. A pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta. Densidade da água, 10 ao cubo, que a gente já sabe, 1 grama por centímetro cúbico, né? O mesmo que 10 ao cubo no SI. Gravidade 10, a profundidade, que é essa altura aqui, ó, é o que eu quero determinar. Ou seja, eu passo esse cara para lá, que vai negativo, 3 10 a quinta menos 1 10 a quinta, isso vai ficar 2 10 a quinta, 10 ao cubo vezes 10 fica 10 a quarta, esse cara multiplicando vai para lá, dividindo, 2 10 a quinta por 1 10 a quarta, igual à altura que eu quero saber, ou seja, a minha altura vale 20 metros, ou a minha profundidade vale 20 metros, letra B de Brasil. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a questãozinha número 3 da nossa lista. E vamos para a próxima questão, que é uma questão do mesmo ano, de 2018, uma questão da Academia da Força Aérea, da AFA. E aí ele fala o seguinte, a questãozinha vai dizer para a gente, a gente já tem que analisar mais algumas coisas, a gente já vai entrar agora numa questão relacionada novamente a empuxo, ok? E a gente passa a ter o seguinte, ele vai falar para mim, 2 recipientes A e B contendo o mesmo volume de água são colocados separadamente sobre 2 balanças 1 e 2, respectivamente, conforme indicado na figura a seguir. Ou seja, você tem essa figura aí, a figura de cima, que está no visor de vocês, 2 balanças 1 e 2 com 2 recipientes A e B. A única diferença entre os recipientes A e B está no fato de que B possui um ladrão que permite que a água escoe para um outro recipiente C. Você observa esse tubinho que faz com que o excesso de água que passe desse nível máximo, ele escoe para um potinho C. Tá legal? Em seguida, mergulha-se lentamente, sem girar e com velocidade constante, por meio de um fio ideal, em cada recipiente um cilindro metálico maciço de material não homogêneo, de tal forma que o seu eixo sempre se mantém na vertical. Ou seja, ele vai pegar em cada um desses recipientes e mergulhar um cilindrozinho, certo? Mergulhar um cilindro maciço dentro de cada um deles. Os cilindros vão emergindo, vão entrando na água, sem provocar variação de temperatura e sem bater nas paredes e nem no fundo do recipiente, de tal forma que os líquidos nos recipientes A e B estarão sempre em equilíbrio hidrostático no momento da leitura das balanças. O gráfico que melhor representa a leitura L das balanças 1 e 2, respectivamente L1 e L2, em função da altura H submersa de cada cilindro, é. Então, vamos lá. Eu passo a ter essa situação aqui. O que ele está falando para mim? Você tem essa figura, peguei a mesma figura, coloquei aí, e você tem os 2 cilindrozinhos que eu desenhei em azul aí em cima, tá legal? E vou mergulhar esses 2 cilindros. Blau, mergulhei esses candangos. Quando eu faço isso, o que eu vou observar? Eu vou observar que, no caso A, você nota aí nesse caso A aqui, ó, eu vou ter que esse líquidozinho cinza, ele vai subir
de uma quantidade H, de uma altura H. Eu submergi o cilindro, a água, consequentemente, sobe. No B, isso não acontece. No B não acontece por causa do que eu estou mostrando aí. Ó. O B, isso não acontece porque a água aqui, ela escorre para esse recipiente. Ao invés dela subir, como tem esse caninho, esse ladrão, ele joga para o recipiente C. Tá legal? Quando você faz isso, a gente vai começar a observar as forças que acontecem em cada um deles. Primeiro, e óbvio, eu tenho o peso da água em cima da balança, certo? A água vai empurrar a água juntamente com o recipiente, né? Ela empurra essa balança para baixo, ok? Então, eu tenho o peso da água aí. Além disso, eu vou ter a água fazendo uma força no cilindro para cima, que é o nosso empuxo. Você mergulhou o cilindro, a água faz uma força para cima. Só que, por ação e reação, se a água faz uma força para cima no cilindro, o cilindro reage fazendo uma força para baixo, que vai ser esse L'. Então, a água fez força no cilindro, cilindro faz força na água. Isso significa que eu vou ter duas forças que vão ser exercidas nessa balança. Eu vou ter uma força que esse recipiente cheio de água faz na balança. Além disso, eu tenho esse L' também sendo feito na balança. Isso significa, então, que eu posso observar o seguinte. Primeira coisa, esse líquido que se deslocou para cima, o peso dessa água deslocada, o peso dela, é a massa dela vezes a gravidade. Qualquer peso é massa vezes gravidade. Então, é a massa de água que subiu vezes a gravidade. Legal? Só que massa, a gente sabe que é densidade vezes o volume. Se massa é densidade vezes o volume, eu tenho densidade vezes volume igual a essa massa, multiplicado pela gravidade. Tá legal? Só que, lembremos do que a gente viu na parte teórica. O peso do fluido deslocado, nesse caso da água, o peso da água deslocada, nada mais é do que o próprio empuxo. Tanto é que você vê que essa fórmula aqui é justamente o empuxo, ρGV, certo? Densidade, volume, gravidade. E isso é justamente o empuxo do cara. Então, esse peso de líquido deslocado nada mais é do que o empuxo, como a gente já viu antes. Só que se é ação e reação que a gente trabalhou aqui, o empuxo, como ação e reação, toda ação e reação, a reação vai ter sempre a mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários. Então, a intensidade, o valor desse cara é o mesmo desse aqui. Então, esse peso de água deslocado nada mais é do que o próprio empuxo, certo? Então, essa quantidade, o peso dessa quantidade que subiu é justamente o valor dessa força que empurra essa balança adicionalmente para baixo. Eu vou ter o que eu tinha antes aqui do peso da água, mais esse cara, ok? Isso significa, então, que a leitura da balança 1, ela vai ser esse cara mais o L'. Então, eu passo a ter peso da água mais o ρGV que a gente viu. Quando eu faço isso, eu vou notar que o que é esse volume? Volume não é a área da base vezes a altura? Então, isso vai ficar a área da base, beleza? Vezes a altura desse cilindro. Então, a área da base vezes a altura do cilindro. Isso significa, então, que eu passo a ter peso da água é constante porque eu não mudei o peso da água. Densidade da água também é constante porque eu também não mudei. Gravidade é constante porque eu não mudei. E a área do cilindro também é constante porque eu não mudei. Se tudo isso é constante, a única coisa que não é constante é essa altura, por que essa altura não é constante? Lembra que essa altura ela vai mudando com... Ué, só um segundinho aqui. Parou. Só um minuto aqui. Voltou. Saiu aqui, sei lá por quê. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu voltei aqui. Só essa altura que não é constante, por quê? Lembra que a pergunta é conforme essa altura vai entrando na água. Então, inicialmente, a altura é pouquinha, conforme ele vai afundando, vai chegando até a altura cheia dele. Então, isso aqui nada mais é do que uma função de primeiro grau, porque eu tenho uma constante, A, mais tudo isso aqui que é constante, que eu chamei de um B, que é constante, e o que vai variando é esse just, que é a profundidade que ele vai entrando. Ou seja, esse gráfico passa a ser o L aqui, a altura do cara. Esse cara passa a ser, então, dessa forma. Ok? Lembrando que isso aqui é a altura
que ele está entrando e aqui a leitura da balança. A leitura da balança L1 vai aumentando conforme esse H aumenta, e ela aumenta de forma linear. Tá legal? Porque isso é uma função de primeiro grau. No caso B é mais fácil, porque eu vou ter o mesmo sistema L', só que eu não tenho a subida. Essa subidinha aqui, ó, o líquido não sobe, porque ele vai para fora. Então, nesse caso, eu vou ter que esse malandro aqui, chegar isso para cima, isso aqui é novamente o peso deslocado. Só que esse peso deslocado ele vai todo para fora. Se ele vai todo para fora, isso daqui, na verdade, é ó, zero. Ok? Se ele vai todo para fora, esse peso deslocado é zero, porque ele não fica aqui. Certo? O peso deslocado foi todo para fora. Então, na verdade, a leitura da balança 2 vai ser só o peso da água. Só que o peso da água ele é constante. Eu não mudei a quantidade de água que eu tinha nesse cara. Beleza? Então, eu vou ter que a leitura 2 é constante, logo, isso daqui é constante. Portanto, a minha resposta fica a resposta letra A, que é L1 linear e L2 constante. Beleza, senhores? Então, vou mandar esse videozinho aí para vocês com essa solução das questões 3 e 4. Tá legal? Valeu, um abraço, até a próxima.